Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do nosso podcast O que mexe ponteiro, os caminhos da saúde suplementar. Depois dos primeiros 3 episódios, hoje chegou a vez de falar sobre um elo super importante da cadeia, que é o paciente. E tudo que envolve o paciente, nossa responsabilidade em tentar ter um sistema de saúde que seja orientado a quem de fato recebe o serviço na ponta. Para falar sobre o tema, tem uma convidada super especial, Luciana, fundadora do OncoGuias, e que tem uma história super interessante, que está muito conectada ao tema de hoje, de informação, letramento, educação, e como é que de fato a gente desenha algo que faz sentido para quem recebe o serviço lá na ponta. Então, Luciana, muito obrigado, prazer tê-la aqui conosco. Adorei, obrigada, enorme prazer estar aqui. Vamos falar, vamos conversar. Vamos embora. Luciana, olha só, quando eu falo em paciente e a cadeia de valor da saúde, a primeira coisa que me vem na cabeça é valor. E discutir valor em saúde, ele vem muito na ótica de quem vê. Então, se falar o que é valor para uma operadora de saúde, vai falar X, talvez para um hospital vai falar Y, para o empregador Z, e o paciente, às vezes, não muito bem educado, informado, valor para ele pode variar até de paciente para paciente, né? Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é: o que é valor para o paciente que está lá na ponta? E provavelmente a segunda pergunta que vem seria: e como é que a gente entende isso e ajusta os serviços para que entregue valor que ele enxerga de fato? Uau! Eu acho que eu começo concordando totalmente com você. A gente está falando de uma coisa super subjetiva, né? Que vai sim variar entre eu e você, vai variar para quem é um paciente do SUS e da saúde suplementar, vai variar de acordo com o meu nível, né, de letramento e de alfabetização que eu tenho. Isso não tem saída, né? Mas, se a gente para ouvir e conversar, a gente vai ouvir coisas desde eu quero ter tempo com o meu médico, né? Eu quero que ele fale comigo com o meu nome, né? Me perguntando se eu estou bem, até coisas, obviamente, muito relevantes relacionadas às entregas do meu tratamento. Então, de fato, eu vou conseguir me curar, né? Eu vou conseguir ter tempo e com qualidade de vida. Então, eu acho que a gente tem, né, desde essas questões mesmo que vão passar pela relação médico-paciente, podem passar, às vezes, pela parte de infraestrutura que o local onde eu estou me tratando oferece, né? Então, sim, eu estou confortável na cadeira de quimioterapia, né? A equipe que cuida de mim, né, está disponível para conversar, mas, obviamente, também, se a gente está falando de uma nova tecnologia ou de uma tecnologia que está em jogo, a gente precisa falar também do que, de fato, eu posso esperar daquilo que eu vou, né, enfrentar como um tratamento. Certo. E a hora que você joga essa realidade que você falou, e aí no que você disse tem um pouquinho de hotelaria, tem um pouquinho de acesso, tem um pouquinho de letramento, tem um pouquinho de informação. Como é que a gente transforma isso na saúde suplementar, principalmente, quando você tem essa quantidade de players que não necessariamente formam um sistema, e essa é uma coisa que esse podcast tem falado bastante, né? Será que existe um sistema de saúde suplementar? Acho que existe um sistema de saúde SUS, mas na hora que você vai para a saúde suplementar, por mais que seja um sistema único, tudo, eles não são conectados, e a saúde suplementar não tem uma estratégia de cuidado bem definida que todo mundo entende e cumpre essa agenda, né? Infelizmente não existe. Talvez um dia a gente chegue lá. Então, como é que a gente adapta isso que não é um sistema para atender essa visão de valor, essa expectativa de entrega do valor do paciente, quando a gente, na verdade, nem faz os desenhos com ele participando, né? Eu acho que é esse o começo. Eu acho que a gente vem, né, num crescente e numa valorização do usuário que ele não foi inserido desde o começo, né? Então, a gente hoje quer inserir o paciente em conversas muito complexas, que muitas vezes ele mesmo está tentando entender o contrato daquele serviço que ele contratou, que ele muitas vezes não leu, né? Então, eu acho que a gente vai ter que fazer talvez quase que né,
meio que um fast track, sabe? Tentar realmente, né, agilizar alguns processos. E não é com todo mundo, né, Daniel? Tem mais essa ainda. Né? Então, eu acho que hoje a ONG tem um papel importante nesse lugar que a gente ocupa de representar o usuário. Todo o exercício que eu faço é ouvindo. Então, tudo que eu crio, eu ouço. Eu tenho hoje um comitê de pacientes no Oncoguia, né, com um time super capacitado e que me pede capacitação constante para aprender. Porque é isso. Então, se a gente for pegar o próprio CoSaúde, né, que é o comitê dentro da ANS que decide os processos de incorporação para drogas orais, por exemplo, tem lá um espaço onde, né, representantes dos pacientes podem participar. O que, de fato, eu posso levar de contribuição para contribuir, colaborar com o que está sendo debatido lá, né? Então, eu faço todo um processo aqui de pegar aquela tecnologia que está sendo avaliada e vou atrás de usuários daquela tecnologia para eu levar uma contribuição de qualidade para aquela discussão. Mas muitas vezes a minha barreira, Daniel, é que o paciente não sabe o nome do remédio que ele está tomando. Uau. É muito básica. Né? Então, se eu divulgo, eu falo, olha, a próxima discussão na Conitec, a próxima discussão no CoSaúde é deste remédio. Silêncio. Falo, meu Deus, cadê o usuário desse remédio, sabe? Sim. E aí eu tenho que ir no médico, sabe? Então, eu acho que assim, a gente tem hoje que voltar muito para isso que a gente está falando aqui, como um ponto central, que é esse letramento, que é a gente falar para o paciente, a gente falar para o usuário que câncer tem nome, sobrenome e apelido, né? Que quimioterapia tem nome, né? Que o nome, que aquele remédio que ele está tomando tem um nome, sim, que ele toma um remédio porque objetivos são esperados e muitas vezes ele está tomando, não está nem claro para ele, né? Qual é o objetivo. Às vezes a gente pergunta. O paciente tem confusão relacionada, às vezes se sente confuso relacionado se ele está tomando aquilo para curar, se ele está tomando aquilo para controlar. Certo. Agora, tem uma coisa, né, Daniel, assim, a informação que ele recebe vem de alguém, sabe? Então, eu acho que a gente também hoje precisa envolver cada vez mais esse player médico, né? Que tem um papel importantíssimo em ser o porta-voz de todos esses pontos onde a gente está querendo cada vez mais poder ter esse paciente mais preparado, sabe? Muito sentido. Então, tem um conceito muito legal que eu estou acompanhando, que fala muito, que ele chama de a revolução do paciente. E ele parte, né, para essa conclusão olhando para uma relação médico-paciente falida, sabe? Que precisa ser reinventada. E por que ele fala que é falida? Ele traz, porque a gente tem, de um lado, um paciente que está se reinventando mesmo, né? Trazendo, assim, buscando mais informação, se sentindo mais preparado. Eu não gosto da palavrinha empoderado, né? Mas é disso que a gente está falando, né? Um paciente que está começando a compreender que pode ser mais protagonista na sua jornada. Também não é todo mundo que quer, mas tem muitos que querem, estão entendendo e estão assumindo esse lugar. E tem um médico cansado, sobrecarregado, desvalorizado, né? Que precisa, sim, né, entender e, sabe, reinventar um pouco também esse lugar dele. E isso tá, né, a relação entre os dois está tendo, né, tá sendo conflituosa. Então, ele defende muito um redesenho de uma nova relação, sabe? Entendi. Então, porque eu acho que é super importante, não adianta, por mais que a gente traga para o paciente a informação, a principal fonte dele é o médico. Então, como é que o médico está vendo tudo isso? Esse é um ponto importante. Essa médico-dependência é difícil lutar contra. Normalmente o que eu penso aceita que existe, o mundo é médico-centrado, mas paralelo a tudo isso, ele precisa, vou usar a palavra empoderar, desculpa. Tudo bem. Ele precisa empoderar equipe multidisciplinar e outros profissionais para também construir essa relação de confiança com o paciente e poder fazer parte desse letramento. Daniel, até a ONG. Eu tenho defendido muito a ONG como mais um player dessa equipe multi que cuida do paciente. Eu tenho hoje dentro do Onco, né, serviços complementares que muitas vezes tem muito médico que não consegue oferecer. Né, por exemplo, a temática direitos do paciente. Né, que passa por tudo isso que a gente está conversando aqui. Porque tem muito benefício legal que vai ajudar nesse momento de jornada que o paciente está enfrentando, né? O médico vai ter tempo mesmo de falar sobre isso? Ele precisa cuidar dessa parte, mas ele pode simplesmente falar, olha, vai lá buscar no Oncoguia.
Né? Tem lá um bloco de informações que vão ser importantes para você. E eu acho que o cenário está tão complexo, Daniel, tão complexo, de acesso, de barreira, né? de coisas que o paciente vai conseguir ter acesso ou não, que hoje o médico precisa estar mais informado com o que acontece com o paciente quando ele sai da sala do médico. É isso mesmo. Né? Senão, até a própria prescrição dele está sendo colocada em risco. Né? Tem sim uma série de barreiras que eu ajudo a cuidar, né? Que eu entendo muito bem, que eu estou muito envolvida, que o oncoguia sabe, está à disposição e está muito capacitado, que vai ajudar o médico a partir do momento que ele entende que a ONG também pode ser, né, um parceiro, né, um membro aí da equipe multi, alguém que pode colaborar nesse dia a dia tão desafiador. Sabe o que você falou de colocar o paciente na mesa para discutir e dar voz ao paciente? A gente começou recentemente aqui na saúde populacional, que basicamente é um modelo pautado na atenção primária, o conselho de pacientes. Sensacional. E dar voz, o poder da voz às pessoas, né? Você percebe coisas que às vezes você nunca perceberia, mesmo ou estando na linha de frente, ou até não estando na linha de frente, mas tentando fazer a gestão de tudo aquilo. E acho que foi uma decisão muito, muito, muito importante nossa. Deixa eu descer, talvez, aqui alguns níveis assistenciais e ir para promoção e prevenção. E letramento nisso. Eu vejo o paciente, às vezes, com excesso de informação, às vezes informação não necessariamente boa, e letrar o paciente, até engajar o paciente em promoção e prevenção é muito complexo. Explicar ao paciente a diferença de rastreio e check-up já é um desafio gigantesco. É ao mesmo tempo super importante, né? Pra você ter uma ideia, até a JCI hoje, que é uma grande acreditação, quando ela vai acreditar para a atenção primária, ela tem um capítulo exclusivo de como que você se comunica com os territórios. Então mostra a importância de você letrar e se comunicar. A minha pergunta e vai um pouquinho do que a gente estava conversando até antes aqui, fora do ar. Como que a gente garante uma boa comunicação eficiente que de fato mexe o ponteiro para que as populações entendam, agora pensando em promoção e prevenção mesmo, em letramento, para que eles cuidem da própria saúde e entendam que assim, o sistema é deles, eles fazem parte. Eles existindo ou não o sistema, eles fazem parte, eles têm um papel importante. Para finalizar, eu achei que na pandemia, o legado pós-pandêmico, na verdade, em algum momento eu achei que viria isso. Eu acho que não veio, talvez não no impacto que eu gostaria. Eu faço um paralelo sempre com o HIV na década de 90, que teve um legado importante. Eu tenho 42 anos, então na década de 90, a educação sexual minha aconteceu na década de 90. Então eu fui muito impactado pelo HIV. E minha educação sexual veio muito com os traumas, né, que a AIDS trouxe para o mundo. E provavelmente leva isso para minha filha também. E tem um legado claro. Eu não sei se o mesmo legado da pandemia, do paciente entender que ele faz parte e que ele é responsável por muita coisa que acontece, inclusive pela saúde dele. Para fazer pergunta direta agora, como que a gente faz esse letramento e essa informação eficiente para promoção e prevenção? Daniel, eu acho que a gente tem coisas importantes para explicar para as pessoas, né? Eu acho que prevenção é tudo aquilo que só eu posso fazer por mim, né? Então, o tamanho do desafio que é falar para um fumante parar de fumar, né? Para uma pessoa que está hoje convivendo com obesidade, conseguir parar de emagrecer. Porque tem coisas que não é verdade, ela vai precisar de ajuda. Né? E ela precisa, sim, muito provavelmente, às vezes, de um tratamento para conseguir as duas coisas, tanto parar de fumar quanto conseguir perder peso e ter acesso. E eu acho que tem um ponto central que se eu tenho que ter, obviamente, mensagens adaptadas, não é fácil, não é a mesma mensagem para todo mundo. Então, tudo que a gente já aprendeu, né? E a gente vem fazendo muitos exercícios de furar um pouco a bolha, né? Acho que a gente fica falando para convertido, né? Eu brinco que a gente fica falando para convertido, né? E como é que a gente fura mesmo essa bolha? Mas o jeito de fazer é complexo, porque a gente vai ter que conhecer o meu público-alvo e entender qual é a mensagem que eu tenho que usar para fazer virar a chave. Né? Eu cansei de conversar com amigos, né, de plano de saúde, né? Eu lembro um em especial que falava para mim, Luciana, eu chego no Outubro Rosa, eu mando rosa para casa das minhas usuárias, né, para elas virem fazer a mamografia e elas não vêm, né? E basta a gente olhar para esse dado tão horroroso, Daniel, da saúde do SUS, assim, há 10 anos a gente não bate a meta. Bom, meta nem dá, assim,
a meta seria de 70% da população de 50 a 69 anos, a gente não passa de 30%. Então, tem muita mulher entre 50 a 69 anos que não faz a mamografia. E a gente pode mesmo falar que o Outubro Rosa é um sucesso, sabe? Então, tem muita coisa aí mesmo, né, pra gente conseguir fazer. Eu acho que passa por pegar na mão, eu acho que passa por ligar, sabe? Talvez por um contato mais personalizado, sabe? E, obviamente, que precisa existir o compromisso de que se eu toco com a minha mensagem, eu vou, de fato, oferecer acesso. Que aí, assim, se a gente fala, vá fazer, e ela vai e não consegue, né? A gente tá pondo tudo por água abaixo. Então, acho que precisa vir junto, sabe? Informação com acesso, eu acho que vai passar, assim, às vezes por busca ativa, né? Por uma comunicação mais personalizada, talvez, mais individualizada, porque é prioridade e a gente não tá indo bem. Você falou 3 coisas. Eu vou pensar aqui 3 coisas que você falou, que para mim é onde está a dificuldade de você fazer uma boa comunicação. Você falou em personalizar, você falou em proatividade e você falou em entender a população. Tentar falar um pouquinho desses 3 e pegar um pouquinho da tua visão aqui. Entender a população. Na saúde suplementar, você entender a população é algo assim, é muito complexo, porque o dado, às vezes, ele está lá, mas ele não está estruturado, ou você não consegue gerar inteligência disso, ou no fundo o dado está tão fragmentado que você não consegue entender as suas populações ou as suas carteiras. Se quiser até usar o termo mais comercial, ANS. Você não consegue fazer a gestão da sua carteira mais personalizada porque você não entende o que está acontecendo com ela. E teu ponto é muito provocativo, porque como é que eu vou desenhar comunicação e serviços de saúde se eu não entendi a minha população? Então, qualquer coisa que você desenhar e se fizer sentido foi quase que acidental, porque você não sabia quem ia receber, ou pelo menos as características específicas daquela população. A proatividade, Luciana, eu acho que essa é uma mudança cultural da saúde no mundo, e eu acho que a saúde suplementar está muito atrasada nesse sentido, principalmente se comparar com o SUS, em entender a população, envolver o paciente e em ser proativo. Porque a saúde ela foi desenhada, infelizmente, e o paciente está mal educado nesse sentido, para ser mais reativa, quase queixa-conduta. Então, você pedir o paciente pensar no formato mais preventivo e para as operações de saúde serem proativas, é quase que virar do avesso e mudar. Eu também não queria usar a palavra mindset, mas vou usar. E virar realmente o mindset dos serviços de saúde e pensar de forma muito mais proativa, que não foi como os profissionais de saúde foram treinados na sua grande maioria, né? Então, acho que tem esse grande desafio. E aí, vou te fazer uma pergunta com relação a esse gap que existe entre o que o paciente quer versus o que ele precisa, né? E experiência do paciente, inclusive. E hoje de manhã eu recebi um vídeo que falava assim, mostrava um serviço, não de saúde, super personalizado. E aí a provocação que veio no vídeo é, a saúde precisa aprender com isso. E aí isso me gerou 2 sentimentos distintos. Realmente a saúde precisa aprender a personalizar um pouquinho mais o serviço. Mas o sentimento em seguida que veio, um pouquinho mais frio, racional, foi, gente, se eu personalizo o serviço de acordo com a expectativa do paciente por 50 milhões da saúde suplementar ou por 220 milhões do Brasil, eu nunca vou conseguir ter um serviço escalável e eu nunca vou ter a expectativa. Porque personalizar serviço de saúde, não estou falando de tratamento agora, falando de serviço de saúde, eu vou pegar o que a Luciana gosta, o que é conveniente e cômodo para ela, o que é para o Daniel, o que é para o fulano, para o ciclano, e eu vou construir algo que é impossível de ser executado e escalável. Então, como é que eu lido com essa frustração? Porque vai ser muito difícil a gente eliminá-la. Acho que a gente pode mitigá-la, o que o paciente quer versus o que ele precisa. Mas na tua experiência, o papel do letramento nisso e como é que eu diminuo essa frustração que já existe na largada do relacionamento do paciente com o serviço de saúde que tem compromisso com fazer o que é correto? Daniel, eu acho que a gente já falou um pouco disso. Não vai dar para atender tudo, né, para todo mundo. E essa já é uma dor muito difícil de ser administrada, né? Quando a gente tem que falar, por exemplo, não vai ser tudo que dá para dar para todo mundo, né? Os sistemas têm que ser sustentáveis e precisam, né, minimamente se manter aí para que a gente consiga seguir oferecendo um pouco de saúde para todo mundo, né? Eu acho que tem pontos aqui para a gente falar, talvez. Acho que a gente precisa começar a incluir mais o paciente nessa história e talvez criar consensos, sabe? Acho que a gente vai precisar de consenso. Então, assim, o que para esse grupo aqui, né, é um pacote mínimo, né, que vai melhorar um pouquinho, né, essa sensação aí talvez de personalização.
eu acho que talvez a gente vai ter que ir para um caminho de consenso mesmo, né? Porque é o que a gente começou a falar, o usuário não está inserido a ser perguntado o que você quer, o que você gosta, né? A gente viveu aí uma experiência, inclusive, quando a gente plantou um programa de navegação e, né, a gente montou lá todo um questionário e eu chegava para o paciente e falava, então, quais são os seus problemas? Ele falou, problema? Qual o problema? Como assim, né? A gente falou, mas não é possível, né? Assim, o que está acontecendo? E a gente inverteu a história, a gente começou a contar para ele possíveis problemas que ele poderia enfrentar. Então, assim, como que você vem aqui para o serviço? Eu venho de transporte público. Você sabe que você vai ter que vir nas próximas semanas 2 vezes, né? Por semana para cá? Nossa, não sabia e eu não vou ter dinheiro para isso, sabe? Então, meio que a gente começou a antecipar situações, claro, já oferecendo uma possível forma de ajudar. Então, para isso, você vai precisar da isenção do transporte para você não ter que ter essa toxicidade financeira a mais na sua rotina. Então, não sei, Daniel, eu acho que a gente talvez tenha que contar um pouco mais as coisas para as pessoas, sabe? Envolver mais o usuário no processo, fazer ele entender o problema. Eu defendo muito, né? A gente fala tanto, né, de cuidado centrado, né, no paciente, né? Eu prefiro que o que fique no centro é o que o paciente quer, que o que importa para o paciente esteja no centro, mas o paciente tem que estar sentadinho junto, tomando decisão. Sabe? Porque às vezes é isso, às vezes a gente fica nessa história, o paciente está no centro, mas ele não está junto, sabe? Com todos os outros stakeholders opinando, sabe? Entendendo as dores de cada um, sabe? Então, eu gosto muito desse outro modelo, vai. Curioso, eu gostei. Tem um pensador que eu acompanho, o nome dele é Scott Wallace, ele trabalha junto com a Theisberg, trabalha com Porter, vai falar valor em saúde e tal, e ele fala uma coisa que é muito provocativa. Ele fala, o paciente entra num serviço de saúde qualquer, com uma expectativa e com uma vontade de resolver algo. E raramente, no percurso assistencial dele, a gente mede aquilo que o fez procurar o serviço de saúde. A gente mede 300 outras milhões de coisas, com relação inclusive à nossa operação, mas não necessariamente mede aquilo que o fez procurar. Se ele veio para procurar X, as métricas parecem que são outras. Então, talvez começar mudando as métricas e medir o que de fato faz sentido para o paciente, talvez seja o começo. Deixa eu fazer uma pergunta e ver se a gente, pelo menos nessa fase final aqui do podcast, a gente termina mais otimista ou não, vai depender da tua resposta. A hora que você olha o filme, não a foto, a hora que você olha a última década, talvez, você percebe, saúde suplementar especificamente, você percebe um progresso em ouvir o paciente, em desenhar modelos voltados ao paciente, em colocar o paciente para discutir decisão compartilhada, informação e letramento. Qual é o progresso que você enxerga, se é que você enxerga? E, independente da resposta, qual é a tua dica para que esse progresso seja maior ou mais acelerado? Não, eu acho que eu consigo ver, sim, progressos na própria criação, com saúde, espaço ali, né, da perspectiva do paciente sendo inserida. Existe as consultas públicas hoje com o formulário onde o usuário pode contribuir, sabe? Então, acho que os sistemas vêm se organizando, já levando em consideração que o controle social existe, que o paciente precisa ser ouvido, né, que o usuário precisa ser colocado no centro. Então, sim, né, vejo, né, que estamos avançando, mas dá para melhorar. Né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, dá para melhorar. Eu acho que existem ainda espaços onde há o susto, né, muitas vezes, né, e até às vezes o incômodo do paciente um pouco mais participativo. Né? Às vezes tem uma sensação de que o paciente está dando um pouco mais de trabalho quando ele questiona mais. Né? Então, eu tenho às vezes uma sensação, sabe, Daniel, de que todas essas nossas conversas, né, dos congressos, né, dos pensadores, né, que a gente fica usando esses termos, né, de cuidado centrado, de decisão compartilhada, de jornada, estão muito aqui e não, sabe, onde de fato as relações acontecem, sabe? Verdade. Pensa bem assim, o tamanho do desafio que é, de fato, a gente conseguir que uma decisão compartilhada aconteça. Nossa. Então, assim, sabe? Eu fico falando assim, a decisão compartilhada começa numa relação de parceria, né? O médico precisa contar para o paciente as opções que ele tem, para o paciente pensar, né?
e fala, nossa, mas o que importa, né? O que para mim importa, né? Então, eu acho que a gente talvez tenha que tirar um pouco, né? Trazer um pouco mais, né? Essas nossas conversas aqui para dentro de casa, né? Para onde as relações acontecem. E isso vale também ali para dentro dos convênios, sabe? Para ver o que de fato, né? Quais são os desafios disso tudo na prática mesmo, sabe? Para ver por onde a gente começa, assim, sabe? Para não ficar tanto só na teoria, porque eu acho que dá para mudar. Eu não sei se é uma pergunta em formato de desabafo agora, tá? Você não me permita aqui. Eu estou numa fase de discutir, de achar que o futuro nosso da saúde é resolver os problemas do presente. E não tentar construir um futuro que não necessariamente está relacionado com o presente. Então isso está me deixando um pouquinho intolerante quando vem com conversas muito futuristas, ou com grandes tecnologias, ou com grandes soluções, sendo que a gente peca no elementar, que é envolver o paciente, que é ter dado para a população. Aí a conversa mais futurista acaba me desgastando um pouquinho. Deixa eu pegar a tua opinião aqui, se você sente a mesma coisa. E essa pergunta veio, acho que não estava nem programada, porque você falou eventos, congressos. E a hora que você vai nos eventos, congressos, tem muita coisa boa, lógico, mas às vezes eu sinto que essa pauta foi de 10 anos atrás. Essa pauta foi de 7 anos atrás. Essa pauta poderia ser de 15 anos atrás. O que talvez mostra que a gente às vezes ou discute ou não consegue agir, ou a gente coloca pautas que estão mais relacionadas ao futuro e o pré-requisito para construir aquele futuro não está na agenda. É uma sensação minha? Como que você ouve o que eu estou te falando? Se isso é um sentimento seu também? Não, super concordo. Eu acho que a gente tem temas aí, né? Que a gente fala faz muito tempo e que a gente não conseguiu realmente tirar do papel. E Daniel, assim, é o que a gente estava conversando aqui, né? Se o ChatGPT vai substituir o trabalho do oncoguia, né? Assim, eu continuo ouvindo dos pacientes que eles querem olho no olho, né? Que eles querem tempo de uma consulta de qualidade, né? Que eles querem ter tempo, que eles querem um médico que perguntem de verdade para ele se ele está bem, né? Se ele está trabalhando, se o filho, né, passou ou não na faculdade, sabe? Isso passa por uma relação de qualidade. Isso passa por um, né, sistema de saúde que entenda e valorize que uma consulta de 10 minutos não dá, né? Então, assim, o ChatGPT talvez faça com que esse paciente chegue nessa consulta um pouco mais preparado, né? Mas ele continua querendo tempo de qualidade, sabe? Eu falo muito assim, a informação do onco ela é relevante porque, apesar da informação estar ali, eles sentem que eles têm por trás uma instituição que está apoiando e que no momento onde ele não consiga atuar, né, onde ele não consiga ser protagonista, o onco vai ser por ele, sabe? Então, eu acho que a gente vai ter que refletir sobre tudo isso, sem dúvida nenhuma, mas eu concordo totalmente com você. A gente tem um cenário muito desafiador hoje, sabe? Eu prefiro que a gente discuta de fato o que a gente pode fazer para mudar hoje, né? E não o paciente do futuro, né? E não só a saúde do futuro. A saúde, acho que ela é a indústria da confiança, né? Eu normalmente brinco falando isso. O que vincula o paciente, o que faz você escolher um serviço, faz você engajar, é uma questão de confiança. Nossa, total. E construir confiança tem 2 elementos, tem vários, né? Mas tem 2 elementos que, para mim, quando o GPT fizer, eu vou ceder. Autenticidade e empatia. Quando eu sentir que qualquer máquina, qualquer algoritmo foi empático e autêntico, aí eu vou falar, opa, o jogo mudou. Quer dizer, o jogo já mudou com tecnologia, lógico, mas o jogo mudou na construção de confiança com o paciente, no caso. Eu vou te fazer uma última pergunta, está chegando ao fim, uma pena, mas eu não podia deixar aqui de pegar um pouquinho da tua história. Né? A gente conversou um pouquinho offline, a tua história achei muito curiosa e muito, muito bonita. Fale um pouquinho, por gentileza, da onde que nasceu, porque conversa muito com letramento e educação de população, né? Da onde nasceu o Oncoguia, o teu papel nisso, como é que isso surgiu, porque me pareceu algo despretensioso e que virou algo de muito valor e que entrega muita ajuda para muita gente. Fale um pouquinho disso para a gente, por favor. Que bom, obrigada pela oportunidade. Então, acho que o Onco começa com a minha história profissional. Eu escolhi ser psicóloga. Na psicologia, eu fui para as questões de saúde, então me especializei em psico-oncologia, em psicologia hospitalar. Comecei a atender como psicóloga, né, como psico-oncologista. E aí, Daniel, eu acho que veio o meu primeiro incômodo, né, de que apesar de eu defender e oferecer para os meus pacientes no consultório, né, que conhecer, que se informar faz a diferença, eu
tomei uma bronca, né, uma vez de uma paciente minha, que falou, ó, tá vendo? Eu fui lá me informar, inclusive era uma senhorinha idosa, né, que já tinha suas barreiras, né, de letramento digital para acessar, né, a internet. E veio falar para mim, tá vendo? Mas está escrito aqui que eu tenho 25% de chance de sobrevida. O que eu faço com essa informação? Eu falei, opa, né, ela tá certa. O que de fato é uma informação de qualidade, útil, o que o paciente precisa saber, quando ele precisa saber, né, essa coisa de que, ele tem que saber tudo no momento do diagnóstico, né? Hoje eu sei que não, né? A gente consegue oferecer informações blocadas, né? Que não vai nem ouvir se for tudo, né, Daniel, naquele momento. Sim. Mas, então, assim, fui estudar, né? Usei muito os aprendizados da bioética para me apoiar nessa construção. Depois, no finalzinho de 2003, eu coloquei no ar o site Oncoguia, que depois de 6 anos, né, de muito mergulho aí no mundo da oncologia, tomei a decisão de criar uma organização sem fins lucrativos, que nasceu em novembro de 2009 e que esse ano está completando 15 anos. Aí sim, ampliando muito a nossa atuação. Hoje a gente é uma organização de advocacy, né? Que atua representando e dando voz às prioridades dos pacientes. Eu gosto muito, né, de falar que acho que hoje a gente segue tendo o privilégio de dar uma informação de qualidade para uma Dona Maria, que liga para o nosso 0800, mas é a história da Dona Maria que retroalimenta tudo que a gente faz no advocacy, né? Porque as nossas ações de influência em lei, de proposição em políticas públicas, estão sempre baseadas com o que importa para a Dona Maria. Uau. Então, é isso. Um pouquinho aí de Oncoguia para você. Luciana, eu queria parabenizar pela tua história, por tudo que você faz para a saúde. Parabéns por acreditar naquilo que se sustenta no longo prazo, que acho que essa grande dificuldade que a gente tem hoje, a saúde suplementar, a saúde de forma geral, muito estrangulada, o que às vezes nos faz olhar para o curto prazo, né? E você acredita e sustenta naquilo que é de longo prazo e que de fato vai sustentar a saúde, ou parte que vai sustentar a saúde, que é letramento e educação e o poder da educação. A educação tem um poder incrível. Então, obrigado por acreditar nisso, agradecendo aqui como cidadão agora. E você nos resgatou aqui que na saúde, por mais que seja a longo prazo, a gente tem que investir em conhecer a população, construir confiança e educá-la. Então, meu muito obrigado. Tenho certeza que todo mundo que está acompanhando gostou, eu adorei. Tivemos uma aula aqui com a Luciana. Acompanhe esse episódio, que falou dos pacientes e os outros, nos canais e nas redes sociais do Sírio-Libanês. Obrigado, até a próxima.